Estamos aqui em mais um podcast do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje eu acho que a gente vai conversar muito com mais da metade da população brasileira. Nós vamos conversar sobre esporte e sobre negócios no esporte. E para isso nós vamos falar sobre uma referência nacional e mundial de uma grande virada que aconteceu. Vem com a gente. Temos aqui hoje o Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral do Flamengo, e o Diogo Lemos, que é do Conselho de Futebol do Flamengo. Então vamos lá. Ô, Rodrigo, me conta sobre essa virada, né? A gente está aqui para falar de negócios, falar de oportunidades de negócio, desenvolvimento do nosso estado, e eu acho que o esporte ele permeia muito a economia do Rio de Janeiro, e o Flamengo virou um bom exemplo para outros clubes que temos aqui no Rio de Janeiro e outros clubes do Brasil. Conta um pouquinho dessa virada primeiro para a gente. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite aí, Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma honra estar aqui. E, bom, essa virada tem várias formas de contar, tem vários ângulos, né? Primeiro, ela começou em 2013. O Flamengo vinha de uma situação de dívida e de inadimplência, com salários. E a dívida estava mais ou menos, ela foi recalculada no valor de 700 e poucos milhões de reais. E o Flamengo estava com pouco dinheiro e começou a atrasar os salários em 2012. E então, nós, assim, a primeira gestão da qual eu participei, depois de algum tempo, que eu já sou bem antigo, mas eu voltei em 2013, tratou de fechar os cofres, parou de gastar mais do que podia, que era uma prática comum no Flamengo, né? Não tinha dinheiro, mas ia lá, gastava, trazia jogador. Botava o coração na frente, né? Não pagava o salário, aí fazia dívida, então botava o coração na frente, aquela pressão, a torcida pressionando muito, então a gente estancou, falou assim, não vamos gastar mais do que a gente arrecada, vamos ter juízo, vamos trazer uns jogadores menos caros, vamos jogar com a força da torcida. A torcida também teve paciência, e aí a gente conseguiu, nessa primeira etapa, equilibrar, né? Receita e despesa, e o Flamengo começou, aos poucos, obter parcelamento fiscal, das suas dívidas e tal, se organizar. Mas o faturamento do Flamengo não teve um crescimento considerado grande nesse primeiro momento. E aí a gente veio agora, e aí eu assumi a vice-presidência junto com o presidente Landim em 2018 para 2019. Né? Ganhamos a eleição no final de 2018 e 2019 a gente entrou no exercício. E aí houve uma mudança de mentalidade, né? Em vez de simplesmente fechar a torneira da despesa e cortar custo e tal, de ousar um pouco nas questões não só... Assim, primeiro, seguinte, um time tinha que ser feito um time bom, tinha que ser feito um time sem ser muito caro, mas bom, e você tinha que ir atrás dos patrocinadores. Então, a gente ousou, organizou o Flamengo já vinha saneado, então ele estava com mais credibilidade perante os bancos, perante os players do mercado. Se você vai comprar um jogador e você vai parcelar esse jogador, se você tiver uma fama ruim, de mal pagador, você não consegue parcelar, tem que comprar tudo à vista. E o Flamengo já tinha reconquistado uma fama melhor e conseguia parcelar os seus investimentos. Então acaba funcionando como uma empresa mesmo, porque se você está falando uma coisa que para mim é novidade, você faz uma aquisição e você pode fazer essa aquisição de um ativo, vamos chamar, um jogador, a sua matéria-prima, né? Sim. Parcelada. Pode. Mas tem que ter nome na praça, sim, tem que ter evidente, crédito, como uma empresa, né? Como uma empresa. Senão você não parcela nada, você tem que comprar tudo antecipado. Então nós contratamos, né, o presidente Landim, Marco Braz, essa equipe do futebol, nós contratamos 9 jogadores
nesse ano de 2019 e os 9 viraram titulares do Flamengo. Então, foi assim, uma coisa inédita na história do clube. E a gente acabou ganhando o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Libertadores. Isso facilitou a gente nas negociações, né, desse primeiro ano, nas negociações de contratos, né, novos contratos. Então a gente conseguiu um patrocinador de master, a gente conseguiu novos negócios. Então, assim, isso aqueceu. E a torcida do Flamengo estava muito carente de títulos, né? Porque nesses últimos anos não tinha título, né? Nesses últimos 3 anos antes do início da nossa gestão não teve título. Então a torcida colaborou, chegou junto, foi ao jogo, comprou ingresso. Quando você movimenta a economia, como que você movimenta a economia do Rio de Janeiro, de um clube? O clube movimenta a economia de uma forma grande, porque não é só o jogo, né? Você tem, o cara vai para o jogo, ele usa o transporte, o cara vai para o jogo, ele consome bebida, o que não vai ao jogo vai para o bar. Então, assim, são várias coisas que isso mobilizam a economia do Rio de Janeiro. Tem várias oportunidades de ganhar dinheiro numa situação dessa. Então, assim, essa virada foi muito importante porque as pessoas perceberam que o Flamengo era um polo atrativo de negócios também e que dava retorno. Então, todo mundo começou a querer investir no Flamengo. Todo mundo queria a marca do Flamengo para um negócio. Em 2020 nós fizemos um banco digital, né, junto com o BRB, que teve um lucro astronômico. O BRB por causa disso. Ele saiu da condição de um banco regional de Brasília para um banco nacional. Hoje em dia ele tem 7 milhões e tantas mil contas e ele só tinha 3 milhões de contas, mais ou menos. Só o Flamengo, só essa parceria com o Flamengo, hoje em dia tem 3 milhões e meio de contas. Então, assim, muito resumidamente, as coisas, assim, para começar a conversa, muito resumidamente, aqui só para dar um aperitivo, teve um choque de gestão e um choque de organização do clube. Então, assim, uma equipe toda nova foi colocada com pessoas de alta competência. Então, o CEO é uma pessoa que já trabalhou no grupo do Ike Batista, na época áurea, que o grupo estava bem. O Landim já foi do grupo também, do grupo X, na época áurea, saiu antes da derrocada. Então, assim, pessoas que foram da Petrobras. Então, assim, tem uma equipe muito organizada no Flamengo. Então, assim, a gente tem um controle de custo forte, a gente tem uma busca por novas receitas e novos negócios também muito forte, e a experiência está indo muito bem. Tem vários exemplos aqui para eu te dar de questões novas, de novos negócios, de coisas interessantes que estão acontecendo, que eu entendo que são oportunidades que surgiram e outras que podem surgir ainda aqui para o Rio de Janeiro e para os empreendedores aqui do Rio de Janeiro. Bacana, bacana. E, Diogo, a gente está falando, evidentemente, quando a gente pensa em Flamengo, a gente pensa no futebol, né? Como é que o conselho de futebol, como é que funciona esse conselho de futebol, né? Porque é uma estrutura muito bem organizada, muito profissional. Como é que funciona? Conta pra gente. Então, é importante essa fala do Rodrigo, porque essa quebra de paradigma aí da gestão que a gente teve, ela passa bastante pelo futebol, porque desde 2019 para cá a gente teve uma mudança de mentalidade no clube. Então, sempre foi muito bem colocado pela liderança, que é o Landim e ele, que a gente tinha que, a partir daquele momento, construir um ciclo virtuoso de investimento. A gente tinha que fazer investimentos assertivos no nosso elenco, no nosso time, para, a partir disso, o nosso time se tornar um time vencedor, a gente conseguir formar ídolos, porque isso ia atrair mais receita de bilheteria, mais receita de direito de televisão, que as pessoas iam querer assistir o time, mais receita de match day, que é um sócio-torcedor, mais o que gasta no estádio, e por aí vai. Essas são as principais receitas recorrentes do clube. E aí, a partir desse time que a gente conseguiu fazer, a partir a gente teve uma mentalidade dentro do futebol que a gente teve que investir muito na área de inteligência. A gente tinha um setor de inteligência, mas a gente achava que ele não era um setor
extremamente competente, da mais alta qualidade. Então a gente fez um investimento muito grande, trouxe consultorias para trabalhar nesse sentido, para a gente não errar nos investimentos que a gente fazia. É claro que no futebol a gente sempre vai errar, mas minimizar ao máximo. Porque você está mexendo com pessoas, né? Isso. Exato. E você nunca sabe se o jogador vai chegar aqui, vai suportar a pressão que ele tem no Flamengo. Enfim, às vezes a camisa pesa, de certa maneira. Apesar da qualidade do jogador, ele não consegue jogar aqui. Então a gente, como ele falou, a gente trouxe 8 jogadores. Além dos 8 jogadores, a gente negociou o nosso goleiro titular que estava de saída, que foi o Diego Alves. E a gente praticamente refez um time titular que ganhou tudo no primeiro ano. E essa base desse time foi fundamental para que a gente tivesse também uma base de crescimento consolidada e continuar ganhando. E aí a pessoa pergunta sobre o conselho de futebol. Ele é como se fosse um conselho de administração de uma empresa. A gente participa mais das decisões estratégicas, como ajuda na questão do orçamento, a questão de você vai trazer um jogador, ver se ele se encaixa no orçamento do clube, enfim. A gente não participa muito do dia a dia, a gente dá mais uma diretriz estratégica para os profissionais do clube trabalharem e conseguirem os objetivos que a gente traça. E nós hoje somos 5 membros, além do contemplando já o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz, e o presidente também, como mais um membro, ele participa em todas as reuniões que a gente tem. Legal. Você sabe, você falou do Braz, e uma das coisas que a gente tem buscado aqui na associação é trazer quais são as demandas, que ele é vereador, né? Uhum. Quais são as demandas que precisam ser tratadas nas câmaras municipais, no Legislativo, na Assembleia Legislativa e até mesmo na Câmara Federal. Vocês demandam o esporte? Quais são as demandas? O que de legislação, não precisa nem me responder, essa, aquela, não, mas existe uma demanda que vocês canalizam, de repente, através do Braz, para melhorar as condições? Eu vou dar um exemplo. Eu passei ontem na saída do Maracanã, estava chegando de viagem e acabei passando por ali. Esqueci. Eu tinha que ter pego um caminho diferente. Acabei passando por ali. Eu falei, já que estou, vamos embora. Uma multidão saindo do Maracanã, uma multidão vermelha e preta saindo do Maracanã ontem. Existem demandas assim que precisam ser encaminhadas, projetos de lei, para melhorar tanto para o desenvolvimento do esporte, mas até mesmo para o cidadão, né? A questão toda de segurança, a questão de mobilidade, porque eu acho que essa questão de esporte ela é muito para além do jogo que a gente assiste na televisão ou lá num estádio, né? O esporte, no caso que você está falando, o futebol, ele tem uma visibilidade muito grande. Então, o Flamengo tem as suas demandas objetivas, né? De uma empresa que é um clube, mas não deixa de ser uma empresa. Mas a sociedade como um todo tem uma demanda muito grande em cima do futebol, seja por segurança, seja por organização, da própria organização do futebol, do esporte. Então você tem a Lei Geral do Esporte, você tem, que saiu, que é recente, e o Flamengo teve que participar. Você tem a Lei do Mandante, que foi uma legislação que há muitos anos vinha sendo comentada, mas nunca levou adiante, no sentido de que os direitos de transmissão de um espetáculo de futebol pertencem só ao mandante, para que antes era dividido entre mandante e visitante. Também foi uma atuação que o Flamengo teve. Assim, o Flamengo está sempre atento nas questões legislativas, porque às vezes vem algum excesso, entendeu? De favores, né? Por exemplo, você tem lá no Maracanã a Associação dos Escoteiros, a Associação do não sei o quê, todo mundo quer ganhar um percentual, só que é um negócio, né? E você tem que pagar o salário dos jogadores, a responsabilidade fica toda com o clube. Mas o Flamengo tem demandas de incentivo, leis de incentivo ao esporte amador, né? O Flamengo é o maior formador de atleta do Brasil, é o que mais manda atletas para a Olimpíada. Então o Flamengo precisa Eu não sabia disso. O Flamengo tem a Rebeca, que é a medalhista olímpica de... Extraordinária. Ginástica olímpica. Tem o Isaquias Queiroz,
tem a Rafaela do judô, na natação tem várias, tem o Caribé e outros tantos. Tem muito esporte, tem remo, tem tanta coisa. São, assim, olímpicos que a gente está disputando, tem uns 10, que a gente investe, com certeza a gente investe forte. Tem outras coisas que a gente terceiriza, tipo beach soccer, tipo futebol de 7, assim, investir mesmo são 10. Então a gente manda muito atleta para essas competições, Pan-Americano, não sei o que, isso tem um custo danado. Então a gente vai e faz assim, ações para obter incentivo, leis de incentivo ao esporte, que a empresa obter uma vantagem fiscal e tal, não sei o que. Isso o Flamengo faz. Mas a gente atua muito no legislativo para isso, para conter alguns excessos, para brigar mais pelo direito do clube e tal. E a gente tem um acompanhamento legislativo, sim. Bacana, bacana. Você começou a falar de alguns números que eu estou empolgado de ouvir mais. Ah, tá certo. Qual é o volume de negócios que hoje o Flamengo capitania? Qual é o faturamento do Flamengo? Eu quero chegar lá na ponta e mostrar para quem está nos assistindo que existem oportunidades de negócio nesse segmento, e se ele está pensando em empreender fora do setor que ele atua, poxa, de repente tem uma oportunidade nesse segmento do esporte, seja com o Flamengo ou com outro clube, mas que existem oportunidades, e esporte Rio de Janeiro tem tudo a ver, né? Bom, eu vou dar um exemplo aqui da pujança do Flamengo. O Flamengo, pelo estatuto do clube, ele é um clube que está bem delimitado qual é o core business dele, né? Assim, isso foi até no estatuto consta, assim, o Flamengo é uma empresa de licenciamento, né? Muito de licenciamento da sua marca. Então, nesse caso, por exemplo, do banco, ninguém podia imaginar que o Flamengo ia ser sócio de um banco digital, um banco tocado pelo BRB, porque não é o meu core business, mas eu entrei de sócio, eu tenho metade do faturamento. Então, do faturamento não, perdão, do lucro. E aí ninguém podia imaginar que o Flamengo ia entrar, que isso ia dar certo. E o Flamengo emprestou a sua marca, né? Fez uma parceria, mais do que emprestar a marca, fez uma parceria, vestiu a camisa do banco, ajudou a vender a sua torcida, chamou a sua torcida para colaborar com esse banco. E esse banco tinha 0 clientes em 2020 e hoje ele tem 3,5 milhões de clientes em todo o Brasil. E isso gera para o Flamengo uma receita, né? Hoje de 40 milhões de reais por ano. E o banco está ganhando dinheiro com isso. O banco teve um lucro enorme. Parece que o banco teve um lucro recorde. Na bolsa, as ações do Banco BRB dispararam. Então, isso é uma oportunidade de negócio. Porque se o Flamengo não é o operador de negócios, que não são os seus próprios negócios, ou seja, o futebol, o esporte, o clube, todos os outros negócios que o Flamengo pode licenciar a sua marca para fazer uma parceria, quem é especialista nisso pode vir procurar o Flamengo para fazer uma parceria com o Flamengo e tocar um negócio e fazer como esse caso de sucesso aí, que está gerando para o Flamengo 40 milhões de reais por ano. Então, assim, o Flamengo está aberto. Se o parceiro está ganhando 40 milhões, isso. Quem apostou também está ganhando bastante nisso, porque aí não é só o que ele ganha, são o valuation da empresa que mudou completamente. Mudou completamente. Então, assim, acho que é importante as pessoas saberem, né, os empresários saberem que o Flamengo está aberto e que o Flamengo não vai tocar ele mesmo um banco. Mas o Flamengo não vai tocar uma loja de material esportivo, não vai tocar uma loja de moda, mas ele pode ver um nicho de mercado de ser sócio do Flamengo, ter o Flamengo vendendo junto nas suas redes sociais, impulsionando, pedindo a sua torcida para comparecer no negócio, e isso gera ganho, né? Isso gera ganho, é o famoso ganha-ganha. Se você bota o Flamengo de parceiro, mas o Flamengo não precisa ser parceiro em todas as situações, ele pode só licenciar a marca também. Então temos de tudo lá no Flamengo, e essas coisas estão funcionando. Nós temos vários projetos também, outros, que eu posso te contar, caso você queira saber. Então conta, eu quero saber, cara. Não segura não, solta. Não, a gente tem, por exemplo, assim, o Flamengo, quando a gente chegou,
não tinha restaurante. Tinha um bar lá. Hoje em dia o Flamengo tem 4 restaurantes. Tem 16 pontos de alimentação dentro do Flamengo. Virou quase um shopping aquilo lá. As pessoas, assim, o Flamengo não tinha um parque aquático de brinquedo de criança, né? Hoje em dia tem. Então, assim, as famílias estão lá dentro. O dia inteiro é uma multidão de pessoas lá dentro. Então, você está movimentando, você está gerando receita, está gerando negócio. Esse é um negócio menor do que o banco, mas é um ganho que tem para a economia do Rio de Janeiro. O Flamengo agora está com um projeto de fazer um hotel temático lá. Já foi aprovado pelo Estado, né? E pelo município também. Já tem a pré-aprovação do Eduardo Paes de permitir que lá nos fundos do terreno, de frente para aquela praça, tem um hotel temático e eles vão fazer toda uma reforma no clube e vai ter em cima do campo o que eles chamam, uma coisa que vai virar pública, que é o Caminho da Glória, que eles vão fazer uma coisa... É um caminho, é como se fosse uma praça grande, pública, não sei o quê, por cima do campo do Flamengo, com estátua dos jogadores, e isso vai ser entregue para a população. Então, assim, tem vários projetos, e isso aí é uma coisa que vai gerar, como a gente tem um restaurante ali na esquina, do lado tem o Museu do Flamengo, que foi feito na nossa gestão, um museu maravilhoso, o melhor museu do Brasil, não tem um museu igual ao nosso. Ainda não está totalmente pronto, só tem um andar, mas o segundo já está ficando pronto, que também vai ter um restaurante, com um elevador que vai dar direto na rua. Então você tem o museu, o clube, um mini shopping com hotel temático, né? Não é shopping, é um centrinho comercial com hotel temático, e é uma questão de uma coisa que é a Calçada da Glória. Então, assim, você cria uma coisa para o turismo do Rio de Janeiro que não tem. Ah, então o esporte também ajuda a impulsionar o turismo, porque a gente estava conversando aqui sobre turismo e a gente não tinha olhado por esse prisma. Realmente eu vejo jogo no Peru, e a turma sai. Então, vai atrás. Da mesma forma, a turma vem. Vem. E vem muito. Quando tem final de semana, a Gávea fica cheia. Eu vou te falar que eu tenho amigos em Manaus que são flamenguistas e vêm assistir os jogos Isso. Em Manaus. Manaus é um outro continente quase, né? É longe. O Brasil é gigantesco, né? A gente vai jogar em Manaus. Então, meus primos de Vitória, no Espírito Santo, todos flamenguistas. Quando fez ali Cariacica... A gente tem esse mapeamento, né, dos torcedores que vêm de outros estados pro Maracanã para assistir os jogos. Não vou saber aqui de cabeça, mas é um percentual bem significativo. Muita gente. Né? Então, assim, você tem o turismo, você tem o Maracanã, então você tem a integração do Maracanã com o Museu do Flamengo, com o hotel temático. Então o cara se hospeda no hotel do Flamengo, que vai ter, né? Então estou comentando uma coisa assim, que ainda não existe, mas... Assim, vai existir. Em primeira mão. Já está no projeto, né? Em primeira mão, melhor ainda, né? Integra, primeira mão, hein? Você integra o Rio de Janeiro com o Flamengo e esse turismo do torcedor. Então, assim, é muito legal. O cara sai de onde ele for, ele quer ver os ídolos, as fotos, as coisas. Você bota lá no Museu do Flamengo uma foto que parece que o ídolo tá ali, então o Arrascaeta tá ali, o cara tira a foto do lado da Arrascaeta. Então, assim, são coisas... E quando chega já tem logo o Zico para olhar pra gente, né? Isso aí, o Zico tá na escada, né? Nosso maior ídolo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. A gente tem a Flá TV, por exemplo. A Flá TV, quando a gente entrou, ela era uma coisinha, assim, mambembe. Hoje em dia é a 4ª TV de clube do mundo, tem uma audiência grande, o Flamengo investe na Flá TV, isso gera, tem pelo menos 80 empregos ali, isso gera uma audiência, isso gera patrocinador. Hoje em dia a gente tem patrocinadores que procuram o Flamengo para anunciar na Flá TV, não mais na camisa, não sei o que, não, ele quer estar na Flá TV, porque a Flá TV faz a cobertura dos vestiários, a Flá TV faz a cobertura dos esportes amadores, do remo, do basquete. Assim, você tem uma produção de conteúdo enorme ali, que é um investimento que a gente fez, mas a gente sabe da nossa consciência, a gente tem a consciência seguinte, que se você não investir, você não cresce. Então, assim, a gente está com 1,370 bilhão de faturamento, mas a gente precisa chegar a 2,5, 3, porque a gente vai ter que continuar crescendo. Você continua a precisar subir degraus, né? E se a gente não pensar fora da caixinha, a gente não vai conseguir faturar. Tá?
A Flá TV, por exemplo, é pensar fora da caixinha. Porque você vai atrair patrocinadores para um produto que não é aquele tradicional. Você falou de um clube no exterior. A gente continua vendo isso, prospectando, porque a gente precisa internacionalizar a marca do Flamengo para poder ganhar em euro, para poder continuar crescendo. A gente vai ter um custo? Podemos ter um custo. Mas a gente vai estar investindo e para quê? Para transformar o Flamengo do futuro. A gente não pode ficar paralisado em 1.370 bilhão. 1.370 já foi. A gente tem que continuar. Isso é bacana. E é um número, já 1.370 já é um número assim que me assombra. É grande. Me assusta positivamente. E eu tenho uma notícia em primeira mão para dar para vocês. O meu avô já anunciava na revista do Flamengo. A gente tem revistas bem antigas do Flamengo. E o meu avô já anunciava. Hoje a empresa está com 86 anos, ainda de pé e muito bem. Então acho que dá resultado, hein? Vale a pena investir lá anunciar, né? Nas mídias do Flamengo. Parabéns, né? Anunciava na revista do Flamengo? Na revista do Flamengo. Já dava retorno na revista. Tá lá no nosso museu. Agora, para você ter que ir na Flá TV, anunciar na Flá TV, que você Pronto, vai ter muito mais retorno. É isso aí. Então, vamos embora, vai multiplicar muito mais. E você não falou, mas eu quero espetar vocês dois para falar sobre o estádio. Sim. Como é que é isso? A gente não fica mais no Maracanã, a gente vai para o estádio próprio. Que história é essa? Primeiro, vou separar um pouco, depois vou até passar para o Diogo, mas assim, separar um pouco as questões. Assim. O Maracanã, nós estamos na licitação do Maracanã. O Maracanã é um patrimônio do Rio de Janeiro. Do Brasil, né? Do Brasil. Mas também é um negócio. Então o Flamengo tem todo o interesse de participar, porque precisa do Maracanã para usar. E vai precisar ainda por muitos anos. Mas isso não exclui o fato de que o Flamengo um dia vai precisar ter um estádio também. Isso também não exclui o Maracanã como negócio. Ele vai continuar sendo um grande negócio, um bom negócio, porque ele vai continuar ali. Ele é enorme, tem múltiplas oportunidades no Maracanã. E o estádio do Flamengo, como o Maracanã é um patrimônio da cidade, ele não é só do Flamengo. Ele precisa ser organizado. A utilização dele é mais... por exemplo, o Vasco às vezes pede para jogar lá. Então a gente precisa acomodar. O Nova Iguaçu pediu para jogar lá, na final, ele era o mandante junto contra o Vasco. Então você tem que acomodar os clubes do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio de Janeiro são clubes que, da cidade do Rio de Janeiro, tem que ter o direito de jogar ali quando preciso. Então a gente precisa compatibilizar os jogos do Flamengo, do Fluminense, com eventuais pedidos que acontecem aqui e acolá. E o estádio do Flamengo é um outro negócio, que também é uma coisa lucrativa, também é uma coisa que vai gerar recursos para o clube. Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Eu estou explicando isso para dizer que um projeto não exclui o outro. Então, o estádio demora 5, 6 anos para ser construído. Então, a gente está nos dois projetos. Hoje, a gente tem vontade de pegar o terreno do gasômetro. Não sei se você conhece. Conheço bem. É 86 mil metros quadrados. E nós estamos em negociação com a Caixa e estamos em negociação com a Prefeitura também, que está nos ajudando. A gente quer maximizar o terreno que a gente tem na Gávea, né, que temos um direito real sobre aquele terreno, para que a gente possa transferir o potencial construtivo, o direito de construir na Gávea. Existe um direito de construir ali. Você pode gerar CEPACs, que são certificados desse potencial construtivo, você pode transferir para outro lado da cidade. Eu não sabia que podia transferir, não. Ótimo. Trocar, vamos dizer assim, você pode trocar. Uhum. E aí o prefeito está comprometido com essa ideia de permitir ao Flamengo obter CEPACs pelo seu terreno aqui da Gávea para usar no gasômetro. Isso vai ajudar a viabilizar, porque para construir o estádio eu vou precisar comprar CEPAC também. A Caixa Econômica Federal ela tem CEPACs do terreno do gasômetro, que são... Então, assim, eu vou precisar de uma metragem X de CEPACs para construir lá no gasômetro. A gente já fez a conta de mais ou menos quanto? 300 mil metros quadrados de CEPAC, que a Caixa tem para vender. Mas eu não quero pagar em dinheiro, mas eu tenho
potencial construtivo aqui na Gávea. Então eu vou trocar. E isso vai facilitar essa aquisição do terreno da Caixa. Só falta a Caixa concordar. Mas está tudo já pronto. Vamos pedir para a torcida ir O lá, projeto por já tá favor, feito. aceita. Aí ela aceita rapidinho. Existem outras É possibilidades. uma questão técnica, né? É uma questão técnica isso aí. Eu acho que eu tinha pensado que era um caso ou outro, mas ok. Então o Maracanã interessa e o estádio também interessa ali naquela área. É muito interessante porque agora tem o terminal Gentileza e a mobilidade também fica bem favorecida, né? Relativamente perto do metrô. Né? Se ele quiser sair do jogo ali e pegar um ônibus para Volta Redonda, ele consegue fazer isso. Você perguntou o tamanho do negócio do Flamengo. O estádio com certeza passa por isso. A gente tem o faturamento de 1.370 bilhões. Já é o terceiro ano consecutivo que a gente ultrapassa a marca de 1 bilhão de faturamento. A gente vem crescendo ano a ano, mas a gente também, o estádio também passa por isso, de maximizar as nossas receitas de match day, que a gente chama, que é o jogo em si. Bares, estacionamento, o ingresso, o sócio-torcedor, que a gente vai poder trabalhar ainda melhor o sócio-torcedor do Flamengo com o estádio próprio. Então, essa questão do estádio, ela passa muito pela nosso potencial de crescer também as nossas receitas. E claro, e a gente tendo um estádio nosso, a gente vai ter uma visibilidade maior, com certeza a gente vai conseguir atrair mais parceiros comerciais para o estádio também, usando o estádio, não só a marca Flamengo, a camisa Flamengo, enfim. A gente vai conseguir ter outras linhas de receita, novos negócios. Ali ao redor também da região, a gente vai propiciar ali novos negócios para o Rio de Janeiro, então acho que é muito importante. Isso é bacana, você sabe que eu fiz iluminação de vários estádios também, um negócio que nós temos, e quando eu fiz Cariacica eu vi eles falando muito da condição de um estádio atender além dos jogos, então ser realmente um centro de entretenimento, né? E eles montaram um anfiteatro lá em Cariacica e tudo. Eu não sei a quantas anda isso, mas teve um show lá, eu não me lembro, na inauguração do estádio. E talvez passe pelo que vocês estão falando, né? Ter uma pluralidade de serviços de entretenimento nesse novo estádio. Que de repente no Maracanã não é tão viável, porque toda vez que você vai cobrir o gramado, você vai ter alguma perda ali daquele gramado, né? Sim. Então, quer dizer que teremos shows no novo estádio do Flamengo. Olha como é que eu já estou avançando. A prioridade vai ser jogo mesmo. A prioridade vai ser jogo. Dá para ganhar dinheiro com futebol, bastante. Dá, né? Com match day, dá. Para você ter uma ideia, esse estúdio da prefeitura, a prefeitura fez um estudo só dos dias de jogo do Flamengo. Dentro e fora de casa. Dentro e fora de casa, mas esse estudo não considera várias receitas, mas está falando como movimenta a economia, né? Então ele faz um cálculo aqui dizendo que a receita que o Flamengo teve com o ingresso foi de 135 milhões de reais em 2023. Mas que ele faz uma conta de quanto que a pessoa gasta no estádio e também como é que se diz? Quando o jogo é fora, dos bares, da movimentação nos bares e restaurantes, como é que isso provoca? A pessoa sai de casa para ver o jogo, quando o jogo é fora do Rio de Janeiro também. Então, assim, já está beirando a receita, a movimentação da economia curta e grossa, sem olhar muito, já bateu 835 milhões, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver aqui quanto é que foi. Como é que é? Isso só relativo ao Flamengo. Milhões, só o Flamengo movimenta 835 milhões por ano. Em seus jogos no Rio. Só os seus jogos Rio e fora. Rio e fora. Por causa de bares, restaurantes, do pessoal que fica no entorno do Maracanã, aquela bagunça lá. E o pessoal que consome dentro do Maracanã. Cada pessoa gasta, em média, R$65 quando vai ao Maracanã. Então não é só o preço do ingresso, são outras coisas. Então tem muitos negócios envolvidos. E o Match Day
é onde se ganha mais dinheiro no exterior. Então, assim, o Flamengo ainda tem muito espaço para apresentar ao torcedor novas experiências que ele vai poder curtir no match day. O cara, em vez de chegar 1 hora antes, 2 horas antes, vai chegar 5 horas antes, vai aprontar, Então tem muita coisa ainda para crescer. Porque a gente tem uma economia pujante aí. Isso, 80% do petróleo do Brasil é gerado no Rio de Janeiro e nós estamos numa onda de ajudar, dar visibilidade para tudo isso, para ajudar a reter esse negócio no estado e no país. É isso. Então, ele vai ganhar mais, vai ter mais dinheiro para poder movimentar a economia, se divertir mais. Sabe uma coisa interessante? Você está falando do Match Day, eu estou fazendo uma relação com os jogos de basquete, com o Super Bowl. Você vai assistir um jogo de basquete, de repente você até esquece um pouquinho e comenta mais dos intervalos do jogo do que do jogo. Fala, tá, mas e o jogo? Como é que foi? Ah, o jogo foi assim, foi assado. Não, mas tem ali todo um entorno que envolve e você fala, puxa, mas agora eu não vou sair para comprar nada lá fora não, porque olha lá como é que tá bacana, né? Não, é sensacional, tem muita coisa acontecendo lá fora. Eu fiz uma viagem agora com a minha família, meu filho ama basquete, eu fui a 3 jogos de basquete da NBA. É uma festa, né? É uma festa. Tem muita coisa para fazer, para entreter o torcedor, né? E acaba que o torcedor fica feliz, ele gasta, mas é aquilo, é investimento, vai movimentar a economia, vai voltar para ele na outra ponta, entendeu? É verdade. A economia pujante de uma cidade, de um estado, o dinheiro gira, né? O dinheiro sempre gira. Ele começa aqui, dá a volta e volta para cá. É isso. Você falou desse novo degrau, né, que vocês pretendem alcançar no Flamengo. E o que tem mais de novidade aí? Você falou que tinha um monte de novidade, um monte de negócios. Eu não tenho umas coisinhas aqui, mas eu já falei muita coisa já. O Flamengo, com esse 1 bilhão 370. 1 bilhão 370. Vocês imaginam que... Como é que a gente está comparado com os times de fora, os grandes times? Porque talvez seja uma referência para a gente buscar essa... Então, em termos de faturamento, o Flamengo está em 22º lugar. Tá. Ele estava em 30º, não sei o que, quando entrou esse 1 bilhão 370 foi para 22º, comparando com os clubes da Europa e tudo. Mas o mais impressionante da nossa gestão é que tive uma reunião com o presidente, ele estava me mostrando, é que em termos de geração de lucro, o Flamengo está em 2º lugar de clube, considerando Brasil e Europa, né? Os dados dos Estados Unidos e outros assim eu não tenho acesso, mas Brasil e Europa, o Flamengo está atrás apenas do Bayern. O Flamengo nos últimos 5 anos gerou 109 milhões de euros de lucro e o Bayern 170, 150, não sei. E abaixo do Flamengo está o Real Madrid. Isso demonstra que a gente está no caminho certo, fazendo uma gestão bem certo. Fazendo uma gestão onde a gente consegue ter lucro. E aí a gente está aguardando, está reinvestindo. E assim, o futebol, existe uma demanda muito grande por título, né? Pelas conquistas. Então a margem de lucro é muito reduzida, porque você reinveste tudo atrás de título, em jogador. Então é muito difícil um clube apresentar essa visão de fazer caixa, né? De fazer caixa, de apresentar resultado. E a gente está conseguindo, o que para a gente esse dado é muito satisfatório, de ver que apesar da gente estar conseguindo ganhar e disputar muita coisa, a gente conseguiu ganhar 2 Libertadores e a gente antes não tinha uma Libertadores em 50 anos, 50 e poucos anos. E agora a gente tem mais 2 em 5 anos. Se Deus quiser, vamos ter mais uma. E disputamos uma final e perdemos, infelizmente. Assim, o clube tá conseguindo disputar e está conseguindo financeiramente tá sadio. E isso é importante para o futuro. Você tá sadio é fundamental para você poder encarar os desafios que vão aparecer aí pela frente. Então, eu tô querendo, Diogo, cantar uma musiquinha aqui e tô lembrando 81. Você tem uma história longa de Flamengo, né? Tenho.
Conta aí como é que foi a emoção de 81, porque o coração tá batendo aqui para cantar aquela música e ver novamente o Flamengo lá. Conta essa história. Eu sou um privilegiado, né? Meu pai foi presidente do Flamengo em 1981, foi o presidente campeão do mundo, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em Tóquio. Naquela época não se viajava tanto quanto se viaja hoje em dia, né? Então eu fui para Tóquio e a minha experiência é de ter visto de dentro do campo, né? Eu estava lá e entrei em campo no final, comemorei o título, tem foto minha lá dentro, ou seja, não tem experiência melhor. Assim, a do meu filho é muito boa também, porque ele foi para Lima e conseguiu, sabe-se lá como, entrar em campo. Ele tinha 12 anos e na hora que levantaram a taça, o preparador físico do Flamengo levantou ele junto. Então, quando você tira a foto, tá lá a taça e o meu filho tá ali do lado. Então, assim, a família Donch tem... DNA tem um DNA bom. Tem um DNA bom pro Flamengo, aí tem uma certa sorte aí. Mas voltando àquilo que vocês estavam falando, do lucro que o Flamengo vem dando ao longo dessa gestão, e mais importante porque a gente está praticamente com a dívida zerada. Hoje a gente tem uma dívida operacional, que são os jogadores que a gente tem que pagar a médio prazo, e tem uma diferençazinha do que a gente tem a receber, mas praticamente a dívida zero, a gente não tem dívida fiscal, dívida trabalhista. E a gente também investe muito em estrutura, investe muito na base. A gente com certeza foi o clube que mais investiu em estrutura, em patrimônio em 2023, o clube que mais investiu na base, porque é dali que sai as nossas principais joias, enfim. Fazer dentro de casa. E mesmo assim, mesmo também adquirindo muitos jogadores, a gente conseguiu obter o maior lucro do país, assim, do continente, né? Isso é importante, muito importante. Você sabe uma coisa que sempre passou pela minha cabeça? Os jogadores, eu acho que isso já não é mais como antes, mas vinham de uma condição econômica muito baixa. E, de repente, ele passa a ser uma pessoa sem limites, né? Ele pode comprar o que ele quiser, estar onde ele quiser, e é aplaudido em todo canto que ele vai, ou vaiado, né? Se não está muito bem. Eu tive a oportunidade de estar em estádios, estar no campo e até mesmo no making off, né? Porque a gente fazendo obra e tudo. Quando você entra no Maracanã e olha lá para cima, você fala, como é que um jogador, um garoto de 17, 18 anos administra psicologicamente alguém gritando com um olhar de vai, vai, vai. Ele falou, eu já estou indo tudo que eu consigo. Ou uma vaia quando ele erra. Como é que, de repente, é esse lado, né, do amparo a esse jogador? Conta um pouquinho você, Diogo, como é que é esse amparo? Como é que vocês apoiam esse jogador para que ele consiga ter uma paz, um equilíbrio? É um tema importante, né? Até porque não é fácil jogar no Flamengo, assim também como não é fácil ser um dirigente do Flamengo. O Rodrigo tem uma história familiar disso, sabe melhor do que eu, e eu, como estou no futebol, sofro uma pressão grande, não tão grande quanto o Rodrigo, quanto o Marcos Braz, mas também tenho a pressão que eu sofro, então não é fácil você jogar no Flamengo, é uma pressão contínua, a torcida realmente cobra, que é sempre que o Flamengo, além de ganhar, jogue bem. E assim, a gente, até é um tema que é importante falar, o Flamengo tem, na psicologia do esporte, né, desde a sua categoria de base mais nova, ele tem psicólogos dedicados aos jogadores que vão subindo de categoria por categoria. E aí, quando ele chega ao profissional, esse jogador que veio da base do Flamengo, ele já tem um preparo psicológico para suportar tanto é que a gente fala, o jogador que conseguiu virar no Flamengo, virar e jogar no profissional do Flamengo, ele joga em qualquer lugar. E a gente passa muito por isso, porque às vezes a gente tem um atleta da base que chegou ao profissional do Flamengo e às vezes ele não tem espaço ali, porque a gente tem um elenco muito qualificado, mas ele sai do Flamengo, ele vai para outro clube e ele consegue se destacar. A gente tem vários exemplos disso. A gente tem, não vou ficar citando nomes porque é para não esquecer de ninguém, mas um principal que foi eleito agora o melhor jogador da Premier League mês passado, o Rodrigo Muniz.
É um jogador que talvez tenha subido no Flamengo, não teve tanto espaço. Jogou bem, mas não teve tanto espaço e foi para um clube de fora e conseguiu mostrar o seu valor, porque passou por todas essas etapas no Flamengo e como a gente falou, o Flamengo, se ele conseguiu jogar aqui, provavelmente ele vai conseguir jogar em qualquer outro clube. E no profissional também, na hora que a gente traz um jogador, a gente tem que analisar também isso. Será que ele vai aguentar a pressão daqui? Às vezes o jogador é assim, um jogador extraordinário, qualificado tecnicamente, a equipe de scout mapeia o jogador e fala, muito bom, mas ele chega aqui e a pressão do Flamengo é tão grande que ele não consegue jogar e aí a gente precisa ver o que a gente vai fazer, enfim. E a gente tem todo... Preparar esse jogador, né? Sim. Não, e o Flamengo, na base, investe muito, né? Então, eles têm apoio psicológico, alimentação escolar, assistente social, ele tem um corpo, o investimento ali é grande, então tem várias coisas, tem médico, tem tudo, assim, nutricionista, eles são protegidos, são orientados também para suas vidas, as famílias e tal. E a época da rebeldia do jogador, isso acabou? Ou tem alguns ainda que continuam um pouco rebeldes, né? Porque acaba que a gente ouve só a história dos super rebeldes. O jogador é um ser humano, né? Às vezes também são comete jovens. falhas. Os jogadores, a maioria são jovens, a gente tem uma média de idade de 26, 27 anos, então um jogador com 26 anos que é consagrado já é difícil às vezes, não tem tanta maturidade, mas a gente não tem tanto problema quanto a rebeldia no Flamengo. Legal. Seria muito melhor se nós tivéssemos uma competição mais equilibrada, dá mais gosto, né? Não, sim, mas para chegar ao ponto que o Flamengo chegou, todo mundo tem que fazer o seu dever de casa também. Não tem receita mágica. Né? Mas assim, não podemos esquecer que a gente tem agora 2 SAFs no Rio de Janeiro, que é Botafogo e Vasco, que investiram milhões e montaram times com valores consideráveis. E o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então esse título que o Flamengo ganhou agora, Carioca, não foi simplesmente fácil, porque assim, o Vasco investiu bastante, o Botafogo investiu bastante. Trouxe jogadores da Europa, vários. Então assim, Luiz Henrique, né? Luiz Henrique. Trouxe muito jogador caro, a gente estava de olho nele, o jogador custou 12 milhões de euros. E o Botafogo não, foi 20 lá, milhões de euros. 20 milhões de euros. Pela madrugada. Não, então assim, tem dinheiro nos clubes. Talvez não tenha o mesmo número de torcedores, mas dinheiro, eles estão com dinheiro sim. Esse é um ponto relevante, porque a gente tem pelo menos 5 clubes no país que tem uma folha salarial igual ou maior que a nossa. Então a gente investe muito em jogador, mas a gente tem uma folha salarial que é parecida com os principais clubes do Brasil. E esse ponto que ele tocou das SAFs, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo não é tão transparente no seu balanço quanto o Flamengo mas o que está disponível para a gente consultar, ele tem uma receita que não condiz com o investimento que ele fez. Então ele só está fazendo esse investimento porque tem alguém de fora colocando um dinheiro que não é do Botafogo, é do investidor. E então isso aí é um doping financeiro que a gente tem que analisar isso a médio prazo, porque isso pode causar problemas no futebol. Como no mundo todo, há controles para isso, né? É o fair play financeiro. Você não pode gastar mais do que você arrecada. E hoje no Brasil está acontecendo isso. Muitos clubes estão gastando mais do que arrecada. Vão aumentar suas dívidas, vai virar uma bola de neve, enfim. Mas hoje acontece isso. Por exemplo, 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. A receita total do Botafogo, na última, não chegou a 200 milhões. Então, ele praticamente gastou 60% da sua receita num jogador. Como é que opera assim? Então é importante a gente... Não faz sentido, né? Não faz sentido. E fala pra gente o que é uma SAF. As SAFs hoje são sociedades anônimas do futebol, né? São empresas, SAs, que elas se separam do clube associativo. O Flamengo ainda é um clube associativo. Acho que a gente não tem um motivo específico para virar SAF no futebol, a não ser outro modelo de negócio, talvez um estádio, enfim. Mas a SAF hoje em dia no Brasil, ela é um instrumento, por enquanto, né, de salvar clubes que estavam em situação falimentar, que é o caso do Botafogo, do Vasco, Bahia, Cruzeiro. Então, eles precisavam essa lei, ela deu um benefício
fiscal, porque o clube ele paga um valor muito baixo e tem uma isenção fiscal, porque é uma filantropia. O Flamengo, como eu te disse, é um clube multiesportivo, forma atletas e tal, não visa lucro. Então ele não tem a mesma carga tributária de uma empresa, é bem menor. Esses clubes que estavam em situação pré-falimentar para se transformar em sociedade anônima do futebol, se não tivesse esse incentivo fiscal, se eles já estavam tendo dificuldade pagando com isenção fiscal, imagina se eles tivessem que pagar 30% de imposto de renda, né, no total lá, de todos os impostos. Eles não iam conseguir. Então, essa lei visou permitir essa transformação em SAF para que eles possam receber investimento. Por acaso veio esse Vasco e Botafogo, foi investimento do exterior, compraram o clube, viraram dono do clube, mas com uma carga tributária que permita ao clube sobreviver. Porque se botar a carga tributária alta, o futebol não consegue ainda remunerar. É isso. Então, assim, para clubes que estão numa situação melhor, financeira melhor, não tem sido visto como uma opção ainda. Entendi. Entendi. Exato. Bom, vamos para as considerações finais. E eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem o Flamengo daqui a 5 anos? Quem começa? Eu? Pode ir lá. Bom, eu vejo o Flamengo o Flamengo fatura 1,370 bilhão esse ano, e as pessoas ficam com essa imagem de que porque o Flamengo então é o clube que mais investe no time de futebol, que mais paga, que mais gasta. Mas o Flamengo é um clube multiesportivo, formador de atleta, e tem outras despesas. Uma delas também no investimento. O Flamengo investe no seu futuro. Investe em novos negócios, investe na Flá TV, investe em jogadores de base. O Flamengo, nos atletas olímpicos, de atletas de outros esportes, né, dos esportes olímpicos do clube. E o Flamengo está olhando para o futuro, né? Ao contrário de outros clubes que pegam todo o seu dinheiro e botam no futebol, o Flamengo está investindo para que essa geração de receita continue por muitos e muitos anos. Então, o que o Flamengo está montando é uma empresa capaz de gerar sempre novos recursos. E é aquilo que eu te falei. Se um banco, que era um banco regional, virou um banco nacional se associando ao Flamengo, quantas outras oportunidades de negócios estão por aí podendo ser feitas com uma torcida que tem 46 milhões de torcedores? Eu vejo o Flamengo assim, aproveitando todas essas oportunidades, crescendo muito e conquistando muitos títulos, que no final da história é nosso objetivo final. Bacana. Diogo? Meu pensamento é parecido. A minha vontade é que o Flamengo daqui a 5 anos e nos próximos anos siga mantendo uma gestão profissional, que mantenha tudo que a gente construiu de bom até aqui e faça coisas melhores ainda para que o Flamengo venha arrecadar mais, ganhar mais. E esportivamente falando, que eu acho que o principal foco do Flamengo é que a gente consiga ganhar mais um campeonato mundial, que ficou faltando nessa gestão. A gente pode ganhar ainda esse ano. Missão, hein? A gente pode ganhar. A gente pode ganhar ainda esse ano, e a gente já está classificado pro Mundial de 2025. E eu tenho uma visão que é um pouco do nosso CEO, que ele fala muito. Ele fala, cara, a gente tinha que ter a visão de que todas as crianças se tornassem Flamengo. Claro que isso é uma utopia, mas a gente pode tentar que a maior parte delas já são, mas quanto mais crianças virem Flamengo, que vai ser a nossa base sempre de crescimento, a nossa torcida. É importante a gente ter sempre a maior torcida. Você sabe que isso é muito interessante, porque você trazer a criança para o esporte, seja ele o futebol, seja ele o basquete, a natação, é de extrema relevância, porque você tira a criança, principalmente de comunidades, de olhar para o que não deve olhar. Isso não é um privilégio do Rio de Janeiro, é um problema crônico, principalmente da América Latina como um todo. Mas é muito bacana incentivar a criança, esse olhar,
Olha, vamos lá, você pode ser um jogador, você pode ser um atleta do ciclismo e por aí vai, né? Claro. A gente teve aqui conversando nessa linha do esporte sobre o automobilismo. Nós perdemos o autódromo de Jacarepaguá. Triste perda, e aqui nós não vamos chorar as perdas, e sim saber onde que nós podemos botar outro autódromo, porque o coração fica batendo aqui, né? Já pensou um carro vermelho e preto? Que espetáculo! Que beleza, hein? Né? Então, tira os pretos, que agora todos são pretos, vamos botar uma faixa vermelha neles, mas é muito interessante. O automobilismo, o pessoal estava falando de criar uma escolinha de kart, que é a entrada da criança ali ainda no comecinho para o automobilismo. Então, abraçar com o esporte, seja ele qual for, é extremamente importante. O esporte é transformador, né? O esporte educa. É importante. A criança que está ali no futebol, seja em outro esporte, ela tem que ter a disciplina dela, ela tem que respeitar o próximo, ela tem que saber trabalhar em equipe, ela tem que conviver com outras pessoas. E, de certa maneira, o esporte, quando ela está praticando esporte, está ocupando a mente dela, deixando de fazer outras coisas que talvez não sejam o ideal. Enfim. É verdade, é verdade. E você que está nos assistindo, vem para cá, o time aqui é muito bom. Não somos muitos, mas somos muito competentes. E para que a gente alcance o desenvolvimento do nosso estado, o desenvolvimento do esporte, para que a gente alcance esse patamar diferente que a gente precisa alcançar no estado e no país, a gente precisa de você. Então vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho para você ser avisado quando tem um vídeo novo e comenta. Vai lá no chat, comenta, fala o que você imagina que pode atender a um determinado segmento, a um esporte, seja ele qual modalidade de esporte. Comenta, vem conversar com a gente, que o nosso objetivo é nobre, é movimentar essa economia. É isso. Rodrigo, brigadíssimo, sucesso. Diogo, sucesso. Continuem com muito sucesso. Obrigado a você. É isso aí, obrigado. Rumo ao B. Amém.